No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio de 2017. Vamos começar o programa de hoje dando os parabéns ao nosso aliado, nosso companheiro aqui de Voz Mosqueteira, Rodrigo Salgado. Rodrigo Salgado foi pai, agora é pai, né? Seu filho Ângelo nasceu essa madrugada, a madrugada de ontem, e agora tem a responsabilidade maior, né? Pai sempre tem uma responsabilidade a mais, inclusive conduzir o filho a ser corintiano. Parabéns, Rodrigo Salgado, a sua esposa, a seu filho Ângelo, tá chegando aí, e mais um corintiano, não é isso, Rodrigo Salgado? Parabéns aí, cumprimentos aqui da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Muita saúde aí, muita felicidade, acima de tudo, corintiano, ser corintiano depois, né? Para aumentar essa felicidade e a saúde. Parabéns, Rodrigo Salgado. Hoje, no Voz Mosqueteira, estaremos focando o assunto na saga corintiana de 77. A gente vem acompanhando jogo a jogo, e a gente hoje vai falar sobre uma partida que aconteceu no dia 25 de maio de 1977. A segunda partida desse segundo turno. Corinthians que venceu a primeira partida desse segundo turno por 2-0 o São Bento, né? Essa segunda partida foi contra o Noroeste, no Pacaembu. Antes dessa partida se falava muito do tabu que o Corinthians ainda já tinha contra o Noroeste, né? O Noroeste era um time aguerrido, muito forte, nessa época principalmente, e o Corinthians desde 74 não vencia o Noroeste, então já tinha um tabu aí de 3 anos. A imprensa colocava isso, né? Hoje 3 anos não se fala tanto, né? Já em tabu. Naquela época se falava muito mais, né? Não só em questões de estatísticas, né? Mas essa questão até de contra o Corinthians, tudo valia, né? Principalmente quando era para colocar o Corinthians abaixo. Então, o que a gente vem ressaltando aqui nessa saga corintiana de 77, do Paulista de 77, é o quanto que a imprensa tratava os corintianos também, sempre com gozação, com números que colocava o corintiano para baixo, cabisbaixo, e o corintiano já estava sufocado, pressionado, com tanta tiração de sarro, vamos falar assim, os torcedores rivais, os torcedores de outros times, e a imprensa tripudiava em cima do corintiano. Era uma forma deles fazerem as suas piadas, né? Então, tudo era contra o Corinthians, todo mundo torcia contra. Quem não era corintiano torcia contra, para essa situação continuar, que o jejum continuasse, porque era uma forma de divertimento ver o povo sofrendo. Então os outros times se colocavam como vencedores, ganhadores, com títulos, com times vencedores, né? E o corintiano, como representante do time do povo, era sempre colocado para baixo. Uma perseguição ao povo, ao time do povo, de certa forma sim. Então quem tinha títulos, quem era campeão, tripudiava em cima dos corintianos que não conseguiam chegar ao título. Mas a torcida sempre forte, unida e crescendo, numa época sem títulos. O amor acima de tudo.
Amor pelo Corinthians. Querer ser Corinthians. Não querer ter títulos. Esse é o Corinthians que a gente transmite aqui nessa saga corintiana de 77. Então essa partida Corinthians e Noroeste do Pacaembu à noite, Lucídio Vanderlei Bosquide é que apitou essa partida. Noroeste que veio desfalcado. 2 jogadores do Noroeste foram convidados a se retirar da concentração, né? Porque, como disse o próprio técnico, né? Fizeram coisas erradas, né? À noite. Então abusaram demais, né? Antes da partida. E eles foram afastados dessa partida. 2, né? Agora, para ter jogado aí 5-1, ter tomado 5-1, acho que os jogadores também abusaram demais, né? Mas não foi um jogo tão simples, tão fácil assim. A gente vê um placar de 5-1 contra o Noroeste. A gente acha que foi um jogo fácil, tranquilo, mas o início do jogo foi muito corrido, muito pegado, né? O Corinthians conseguiu abrir o placar, através do Geraldo aos 10 minutos. Uma jogada em que ele pegou o rebote e fez o gol. Inclusive a gente vai ouvir o próprio Geraldo comentando sobre esse lance. O Geraldo, que sempre tinha essa oportunidade, é um centroavante nato, que sempre esperava o rebote. Então ele fez muitos gols assim, de rebote. O chute do Luciano, o goleiro rebateu e o Geraldo fez o gol. Isso aos 10 minutos do primeiro tempo, dando um pouco de paz e tranquilidade para a torcida, que já começava a se manifestar uma insatisfação, principalmente com o Luciano. A torcida queria ver o Russo em campo, né? Então achava que o Russo deveria estar entrando no lugar do Luciano como meia, né? Meia direita, para compor esse meio de campo com o Palhinha. Então a torcida exigia, né, a entrada do Russo. Mas depois do gol, né, até mesmo por um chute do Luciano, quase fez o gol, o goleiro espalmou e o Geraldo fez de rebote, e a torcida se animou um pouco mais e viu o Corinthians na frente. Até que o Noroeste empatou, né? O Noroeste também pressionou e acabou num chute fora da área e uma falha do Jairo. O Jairo, a gente sempre comenta aqui que fazia defesas assim espetaculares, mas às vezes também tomava gols que é difícil, né? Então o Jairo caiu atrasado na bola, um chute de fora da área, e acabou sofrendo o gol, né? O empate. E novamente a torcida voltou a ter um pouco de insatisfação, né? Querendo um pouco mais de movimentação do time. O Noroeste, de certa forma, também se animou com esse empate, né? Começou a dar um pouco de trabalho também. Até que o próprio Luciano, que estava sendo, de certa forma, cobrado aí, né, pela torcida, fez o segundo gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Então o Corinthians conseguiu, depois de 12 minutos, fazer o gol que deu a vantagem, um pouco mais de tranquilidade para o time terminar essa primeira etapa. O Noroeste veio para cima novamente, tentando o empate, tentando o resultado, mas o Corinthians conseguiu neutralizar as jogadas, principalmente de chutes de fora da área, que o Noroeste estava tentando. O Moisés, já nesse final desse primeiro tempo, sentiu a contusão e pediu para ser substituído. Então ocorreu uma substituição que mexeu muito com o posicionamento da defesa. O Moisés saindo, entrou no lugar dele o Vladimir, que estava recuperado de contusão. A gente sempre lembra que ele acabou se contundindo numa das partidas na Libertadores, lá em Quito. E agora estava já voltando para o time principal, entrando no lugar do Moisés. O Vladimir entrou na lateral esquerda no lugar do Cláudio Mineiro. O Cláudio Mineiro foi para a lateral direita e o Zé Maria jogou como zagueiro central.
Então teve uma modificação muito grande aí no posicionamento da defesa, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu segurar o ímpeto, né, do Noroeste, que veio para empatar no finalzinho. E no segundo tempo, né, logo no início, aos 5 minutos, Geraldo fez mais um gol, o seu segundo gol dessa noite, o terceiro gol do Corinthians, logo no início do segundo tempo, e deu um pouco mais de tranquilidade para o time, né? O que a gente tem que estar sempre ressaltando é a intranquilidade dos jogadores, né? Então você vê que o Corinthians fazendo o terceiro gol deu uma tranquilidade, o Corinthians conseguiu administrar, né, esse resultado, e com o gol do Geraldo logo no início do segundo tempo, essa tranquilidade se manifestou em campo, com o Corinthians criando um pouco mais, segurando um pouco mais o resultado, os 3 gols, né? A vitória por 3 gols. O Noroeste também já não conseguia ter mesma eficiência, né, de ataque como no primeiro tempo. E aos 36 minutos do segundo tempo, o Palhinha fez o seu gol. Fez o Palhinha, que a gente tem que estar sempre ressaltando, que foi o principal jogador dessa campanha de 77. Não jogou todos os jogos, mas assim que ele começou no Corinthians, veio para o Corinthians teve uma consistência melhor de meio de campo e de ataques. Então o Palhinha tem que estar sempre lembrando dele. Ele não jogou na final, mas foi o craque do time, o melhor jogador dessa campanha de 77. Então ele fez o 4º gol aos 36, e o Geraldo finalizou a goleada fazendo o 5º gol aos 38. Então uma grande goleada aí, 5-1 contra o Noroeste, que garantiu os 3 pontos para o Corinthians, totalizando 5 pontos. Já era nesse segundo turno, nessa segunda rodada, era o líder, né, com 5 pontos do seu grupo. Isso deu uma tranquilidade. O que o Corinthians mais precisava nessa época é justamente essa tranquilidade para pôr a bola no chão, para cadenciar a jogada, para preparar. Qualidade o Corinthians tinha, vontade o Corinthians tinha. Faltava muitas vezes a tranquilidade. E resultados como esse, né, deu um pouco mais de tranquilidade para o Corinthians estar entrando em campo e enfrentando. A torcida também ficava um pouco mais esperançosa, né, de ver o Corinthians vencendo, e vencendo bem. Goleada de 5-1. Nessa época era difícil. O Corinthians então essa partida foi essencial para dar essa tranquilidade, e o próprio grupo confiar em si, neles mesmos, para que a gente desse continuidade no Campeonato Paulista. O Corinthians que entrou em campo com o Jairo, Zé Maria, Moisés, depois entrou o Vladimir, o Zé Eduardo e o Cláudio Mineiro. Givanildo como cabeça de área, Palhinha e Luciano. Depois entrou o Russo, a pedido da Fiel. Então a Fiel também participava da substituição de jogadores. No ataque jogou o Vaguinho, o Geraldo, o grande goleador da noite, e o Romeu Cambalhota. Então a torcida, como comentei, exigia algumas substituições, a torcida participava do jogo, até mesmo o último jogo que eu comentei com o São Bento, a entrada do Russo, foi efetiva para a abertura do placar, e a pedido da Fiel, o Fiel pediu, o Russo entrou e marcou o primeiro gol contra o São Bento. A gente comentou essa última partida, programas anteriores da saga do Corinthians 77. E o Geraldo era um jogador assim que se dedicava muito, corria muito, e a torcida tinha no Geraldo a preferência de goleador. Geraldo era o preferido da Fiel na época, mesmo não tendo assim uma técnica apurada, mas a vontade, a correria, sempre com aquela vontade de jogar. O
corintiano. A gente vai até ouvir um áudio dele, uma entrevista, onde ele comenta que sempre acompanhou o Corinthians e, como corintiano, teve a oportunidade de ser campeão em 77. Então o Geraldo era aquele jogador que a torcida gostava de ver em campo devido à garra, à vontade, à dedicação. A gente não pode fazer uma comparação com o Romero hoje, mas é mais ou menos isso, né? Você vê um jogador se esforçando em campo, representando a Fiel em campo, correndo, lutando, buscando, entrando de carrinho, mesmo não tendo uma técnica apurada. Não gosto de fazer comparações com jogadores, mas só para se ter uma ideia, a gente pode ter a ideia hoje do Romero. O Romero que tem todo o apoio da Fiel, devido à sua dedicação ao Corinthians. Não tem bola perdida por Romero, corre bastante, só precisava melhorar um pouco a finalização. Então vamos ouvir um áudio, uma entrevista do Geraldo. Essa entrevista, se não me engano, foi em 2010, no programa da Rede Bandeirantes. Então ele comenta um pouco sobre essa partida, sobre a situação do momento, e a gente vai ouvir o Geraldo. Ex-boia fria, nascido em Presidente Prudente, interior paulista, Geraldão faz parte de uma das principais páginas do clube alvinegro. Ele estava naquele time da fila, dos 23 anos sem títulos, da festa na final contra a Ponte Preta, no Paulistão de 77. Para chegar àquele título foi uma longa caminhada, 49 jogos. Hoje vamos mostrar o 21º passo daquela campanha vitoriosa. Dia 25 de maio de 1977, o dia em que Geraldão destruiu a defesa adversária. O que você aprontou contra o Noroeste naquele dia? Foi um dia de sorte para mim, porque justamente contra o Noroeste nesse dia estava tudo dando certo e nesse dia eu consegui fazer 3 gols. Corinthians e Noroeste, Pacaembu, o placar alvinegro 5-1. Geraldão, só ele marcou 3. Foi Geraldão quem abriu o placar. Nessa jogada, a gente sempre procurava acreditar que o goleiro ia soltar a bola. Eu sempre fui um centroavante que acreditava em toda a jogada. Todas as bolas que fosse gol podia ser devagar ou com força. Eu estava sempre na esperança do goleiro acontecer aquele rebote. Veio o empate do Noroeste. O Corinthians passou à frente, 2-1. O terceiro gol corintiano também foi do atacante Geraldão. Eu consegui fazer essa tabela com o Luciano. Na saída do goleiro eu consegui bater a bola, ela passou por debaixo do goleiro e saiu o gol. Veio o 4º gol, mas foi Geraldão quem fechou a conta. O centroavante também precisa ter sorte, porque se não tiver sorte, não tiver sempre bem colocado dentro da área, não vai fazer esses gols. É o que eu fazia sempre, eu procurava sempre estar bem colocado. Justamente em cruzamento. O gol mais lembrado em 77 pelo torcedor corintiano, claro, é o de Basílio, o último. Mas, para quem não sabe, Geraldão foi o artilheiro daquele time. 23 gols marcados na competição. Poderia ter sido até o artilheiro do campeonato. Avalia hoje. Só não cheguei à artilharia porque eu tive um problema na renovação do contrato, principalmente no meio do ano. Eu fiquei vários jogos sem jogar e isso daí prejudica a gente, principalmente você que é um atacante, você está brigando para ser artilheiro. Eu fiquei quase 2 meses sem jogar, brigando para uma renovação de contrato. Aquela vitória contra o Noroeste pode ter sido a porta que se abriu rumo à campanha vitoriosa, ao título depois de longa fila. Aquele 5-1 contra o Noroeste ajudou a mostrar que o caminho era aquele mesmo, que o time estava no caminho certo. Foi a 21ª partida de 49. Não, ajudou porque a nossa equipe, é aquilo que eu falei, era uma equipe que estava buscando um aperfeiçoamento, estava procurando conquistar aquele título naquele ano. Então, a nossa união era uma união muito boa, uma equipe que se movimentava muito bem dentro de campo, um dava sempre cobertura ao outro. Ouvimos a entrevista do Geraldo, a TV Bandeirantes, no programa. Infelizmente hoje a gente não
está impossibilitado de acompanhar o futebol pela Bandeirantes, né? Coisas de negócio, né? Infelizmente. Mas antes dos jogos, sempre a gente via uma reportagem, uma entrevista, né? Um espaço muito maior do esporte. Ainda tem, claro, tem um espaço maior. A gente sempre via um espaço muito maior na TV Bandeirantes com relação ao esporte, a entrevista, a reportagens, né? Então faz falta, né? Então ouvimos aí uma pequena entrevista do Geraldo falando dessa partida, dessa vitória, Corinthians 5-1 no Noroeste, onde ele fez os 3 gols. E a gente vai ouvir a narração desses 3 gols da TV Cultura. Então, na época, em 77, quem acompanhava muito futebol, a TV Cultura acompanhava e tinha um time muito bom de jornalistas, onde a gente sempre acompanhou essa década de 70, 80, tinha a melhor equipe esportiva da TV brasileira, era a TV Cultura. Então a gente vai ouvir a narração a partir do segundo gol, o gol do Palinha, aliás, perdão, o gol do Luciano. Primeiro e o segundo gol ele só comenta sobre o resultado da partida. Foi um especial que a Cultura fez sobre o campeonato, sobre essa conquista do Campeonato Paulista 77, onde ela mostrou a campanha. Não mostrou todos os gols, mas mostrou os gols de algumas partidas. Isso foi em 92, essa reportagem. E a gente vai ouvir a narração a partir do segundo gol do Corinthians, o gol do Luciano. Mas foi uma narração de TV, diferente da narração do rádio, mas a gente escuta, e como sempre eu falo, escutar a Fiel explodindo nos gols do Corinthians. Isso sempre é essencial, para ver como que a gente, os torcedores, a gente vibrou muito com cada gol de 77, com cada vitória, com cada lance, que a gente viu os jogadores buscando e brigando pela bola. Então vamos ouvir a narração da transmissão da TV Cultura. 25 de maio de 77, Geraldão, artilheiro do Timão, marca 3 na goleada de 5-1 contra o Noroeste. Luciano, Corinthians! Geraldo. Luciano, Geraldo, ótima bola! Terceiro gol do Corinthians! Palinha, ótima jogada! Quarto gol do Corinthians! Palinha! Geraldo, o russo vai lá. Geraldo ainda insiste no lance. Arremata Geraldo! Quinto gol do Corinthians! Foram alguns gols, não foram todos. Faltou o primeiro gol do Geraldo, mas fica o registro aí de pelo menos os 4 gols que a gente ouve. Não só a narração, mas a participação da Fiel, que foi um bom número, nessa noite no Pacaembu. O público dessa noite foram 36.720 pagantes. Então provavelmente o público total aí chegou a 40 mil pessoas no Pacaembu. Isso oficial, A gente sempre tem que estar ressaltando. Sempre teve o público oficial e o oficioso, que sempre foi muito maior, Então quem esteve nessa partida em 77 saiu muito motivado, vendo o Corinthians, após a primeira vitória contra o São Bento, no jogo inicial desse segundo turno, onde o Corinthians ficou fora da semifinal e da final do primeiro turno. Nesse período o Corinthians se preparou bastante para esse segundo turno. A intenção do Brandão era buscar, como foi, o título desse segundo turno, até mesmo para dar um pouco mais de movimentação. A gente lembra sempre que o regulamento, desse Campeonato Paulista 77, um pouco confuso,
de certa forma já garantiria o Corinthians na terceira fase pela renda, né? Então o primeiro em renda se classificava já para essa terceira fase, os dois primeiros, né? Então, de certa forma, o Corinthians já estaria, né, classificado, porque a Fiel, mesmo com todo esse período de jejum aí, comparecia e muito nos jogos do Corinthians. De certa forma, comparecia a ponto de ser explorada, porque ingresso caro, né, mesmo assim, todo o entusiasmo da torcida para acompanhar o Corinthians. Então, a gente viu nesse jogo, Corinthians Noroeste, 40 mil pagantes não, mas 40 mil em média, né? 40 mil torcedores dentro do Pacaembu. E, por exemplo, no próximo jogo, que a gente vai falar amanhã, Corinthians e Santos, tinha mais de 120 mil torcedores no Morumbi, 117 mil pagantes, também numa vitória contra o Santos. Mas isso a gente vai estar falando amanhã. Então, só comentando sobre essa participação da Fiel nos jogos do Corinthians, mesmo com o ingresso caro, o que a gente via era um público que comparecia nos jogos do Corinthians muito maior que, por exemplo, o público de hoje. É uma comparação que eu sempre falo com relação ao fiel torcedor. Hoje está mais amplo, até mesmo porque os ingressos têm ido para a bilheteria. Então isso dá uma abertura para um maior número, né, de torcedores poder adquirir os seus ingressos e comparecer nos jogos do Corinthians. De certa forma, no período de 2009 principalmente, né, até 2014, 2015, né, com a Arena Corinthians, o público que comparecia era um público sempre, de certa forma, os mesmos, né? Quem tinha fiel torcedor conseguia comprar ingresso. Quem não tinha, dificilmente conseguia participar e comparecer nos jogos, principalmente no Pacaembu. Aqueles que queriam garantir seu ingresso na arena não perdiam os jogos. Então poucos ingressos iam para a bilheteria, só mesmo os ingressos, né, de setores mais caros. Então o público, vamos dizer assim, que comparecia nos estádios nessa época de 77 era muito maior. Então vamos fazer um exemplo, né? Então vamos dizer assim que o público de 77 foi mais de 1 milhão de torcedores diferentes, né, que foram nos jogos. Então se a gente pegar no ano, por exemplo, de 2012, que foi no Pacaembu, não passou de 100 mil, uma diferença, né? Acho que não chegou a 100 mil, né? Vamos falar assim, em torno de 70 mil, 80 mil no máximo, né? Então quer dizer, o universo de torcedores que compareciam no estádio nessa época, em 77, era muito maior do que a gente viu, né? E o que a gente vê hoje, de certa forma, também. Mesmo com essa abertura, né, de ingressos para a bilheteria, ainda a gente não chega no número que foi em 77. Então o ingresso era caro, mas os torcedores não iam, claro, em todos os jogos. Então, mas sempre tinha torcedores que conseguiam ir. Então o estádio estava sempre cheio. Então, só para ter uma noção, né, com relação a nós, torcedores, a Fiel, que comparecia, né, no estádio nessa época, com relação aos torcedores de hoje, desse tempo pós, principalmente fiel torcedor. Fiel torcedor trouxe muita facilidade para o torcedor para comprar ingresso, né, mas também, né, diminuiu muito esse universo de torcedor. Então a gente viu, por exemplo, o ano passado, públicos pequenos na arena, justamente por isso. Muita gente perdeu o hábito de ir para o estádio devido ao fiel torcedor. Então quando o torcedor, que tem o fiel torcedor, não comparecia, às vezes não conseguia vender o ingresso por essa falta de hábito dos torcedores. Então o universo de torcedores que tinham o hábito de comparecer no estádio em 77 era muito maior. Então fica só essa comparação para a gente entender hoje, até mesmo para expandir e talvez, né,
a possibilidade do fiel torcedor hoje, que eu acho, né, que você poderia, por exemplo, você tem o seu fiel torcedor e você não comparecendo no jogo, né, você poderia estar abrindo o seu fiel torcedor para uma pessoa ou duas pessoas ligado a você, né, registrado na arena, no plano, né? Então acho que quiseram acabar tanto com o cambista, né? Será? Mas você diminui esse universo de torcedores que comparecem nos estádios. Então, para ampliar e aumentar até a possibilidade de ter sempre a Arena Corinthians cheia, né, a gente poderia estar modificando um pouco essa situação do fiel torcedor para que você pudesse transferir o seu fiel torcedor no dia que você não pode ir para uma ou duas pessoas que você tem ali, o registrado no plano, né? Então as pessoas estavam identificadas. É uma ideia até mesmo para ampliar a possibilidade, porque, por exemplo, eu não vou no jogo, tá? Mas tem uma pessoa que está sempre ali, ligado à família, um amigo, a mesma própria família, que quer ir, a pessoa que faz a compra, e você empresta o cartão e a pessoa vai no estádio. Então, aumentar esse universo é essencial para que a gente tenha sempre, o estádio cheio, a arena cheia. E domingo, a gente sabe que tem, domingo, né? Sábado às 19 horas, Corinthians e Santos. Gostaria muito de ver a arena lotada, né? E a gente pode estar acompanhando essa partida pela Rádio Coringão a partir das 18 horas. Então, já lembrando aos ouvintes, transmissão do Corinthians e Santos no sábado a partir das 18 horas. E para melhorar ainda mais o nosso programa Voz Mosqueteira da Rádio Coringão, vamos à participação do Neto Gabiru. E aí, Neto Gabiru, você escutou o programa de ontem, você também participou ontem, tem mais assuntos, né? O Corinthians, a gente sempre quer o melhor para ele e a gente sempre está querendo colocar ideias, questionamentos para sempre ver o Corinthians cada vez melhor. Fala aí, Neto Gabiru, o que você mandou de áudio hoje? Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos do programa Voz Mosqueteira da nossa Rádio Coringão. Domingos, reescutando, né? Escutando novamente a reprise do programa de ontem, você falou em relação à falta de dinheiro do Corinthians e a contratação de peças, de certa forma, que não rendem o que é esperado, o que a gente já sabe, nós enquanto torcedores, assim, conversando com os torcedores dos outros clubes, de onde vieram esses jogadores, a gente já tem uma noção mais que até parece que os dirigentes. Então, hoje, no Lance, saiu uma matéria falando do time de jogadores emprestados. Eles citaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores em que o Corinthians investiu uma grana razoável e que não corresponderam dentro do time, ou às vezes nem jogaram, e estão emprestados a outros clubes, talvez até com o Corinthians pagando parte do salário. São eles: Guilherme, que veio do Atlético Mineiro e hoje está no Atlético Paranaense; Douglas, goleiro, que eu nunca ouvi falar, não sei de onde veio, mas está emprestado para o Avaí; Marlone, que foi um bom jogador no Sport, mas já tinha falhado no Cruzeiro, também não tinha dado certo no Vasco, veio para o Corinthians por uma boa grana, está no Atlético Mineiro. Alain Mineiro, pedido do grande, do mestre dos mestres, Tite, que veio do Bragantino e está aí, onde que a gente enfiou ele, no Vila Nova de Goiás. Gustavo, que era lá do Criciúma, também um pedido do Tite, o Gustagol, e hoje está no Bahia. Um tal de Vasco, esse eu não conheço, não sei nem que posição joga, e está, por ironia e sem trocadilhos, está no Vasco, né? O Vasco foi para o Vasco. Luca, que veio do Criciúma também, tá na Ponte Preta. O Iago, que é da nossa base, zagueiro, tá na Ponte Preta. Luigi, que compraram no CRB, não sei por que cargas d'água, né? E hoje está emprestado pro Figueirense, esse nunca jogou.
Bruno Paulo, outra contratação que foi contratado machucado, o departamento médico tinha constatado lesão nele e ainda assim foi contratado, tá hoje no Vila Nova. Então, nós temos uma lista de 10 jogadores em que o Corinthians investiu uma grana, eu não sei os valores, né? Se não fiz esse levantamento, mas não deve ter gastado pouco dinheiro, deve ter gastado aí uns 30 milhões fácil, juntando esses 10 jogadores, né? Gastou uns 30 milhões para contratar essa galera toda, fazer contrato com essa galera toda, e tá tudo emprestado. Então, para um time que não tem dinheiro para investir e que precisa investir, precisa trazer jogador de qualidade para qualificar o elenco, gastar dinheiro com baciada de jogador ruim, como você ontem mesmo citou, tem o Casim, né? Que é ruim, a gente sabia que ele era ruim. Tem o Cleiton, que veio do Atlético Mineiro, que também não é lá essas coisas. Se fosse boa coisa, teria se firmado lá, porque o Atlético não é um time que investe à toa também. Olha, a gente tem um problema muito sério. Renovaram, você também comentou isso, renovaram com o Moisés. O Moisés, não é que ele seja um jogador ruim. Para um time mediano, ele é um bom jogador. Para o Corinthians, ele não consegue, porque há jogadores e há jogadores. A gente, enquanto torcedor, conhece isso aos montes. Quantos jogadores que não eram craques, não eram bons de bola, assim, você fala, nossa, esse cara manja de bola. Não eram, e quando chegaram no Corinthians, viraram um monstro, né, jogando bola pra caramba, né? Eu posso citar aí, assim, Wilson Mano. O Wilson Mano, quando veio pro Corinthians, ele não era um cara acima da média, nunca foi, mas ele sempre foi um jogador extremamente regular, honrou a camisa, jogou com vontade. Eu não vejo isso nesse Moisés, por exemplo. Ele não é um jogador ruim, mas ele não sabe atacar direito e ele não sabe marcar direito, então ele é mediano, e sendo mediano ele não nos serve. A gente precisa de um jogador ou que seja muito bom na marcação ou que seja muito bom no ataque, entendeu? Às vezes nem isso serve, porque, por exemplo, o outro rapaz que era do lateral esquerda, que hoje está no Inter, ele atacava muito bem, mas marcava pessimamente, né? O Arana hoje já consegue aliar as duas coisas, marca bem e ataca bem. Então a gente está gastando dinheiro para formar um time muito ruim, assim, não muito ruim, mas a gente está gastando dinheiro demais para não ter um time que corresponda a esse tamanho, esse volume de investimento. Eu vou deixar essa proposição de quase 6 minutos, né? 5 minutos e 15 segundos, para todos pensarem, porque nós estamos gastando dinheiro que não temos num time que não é bom o suficiente para que a gente fale, esse time é um time encorpado para disputar um título brasileiro. A gente não tem isso. É um momento de reflexão que o corintiano tem que fazer. Um abraço e vai Corinthians. Muito obrigado, Neto Gabiru, pelo seu áudio. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Não ficou extenso não. A gente tem muito que debater sobre Corinthians, sempre, todos os dias. Sempre tem algo que a gente tem que estar debatendo e principalmente tem que ser deixado bem claro. A gente tem que estar debatendo para buscar o melhor para o Corinthians. Nós, torcedores, queremos sempre o melhor para o Corinthians. Eu acho que a gente, de certa forma, não sabe o que está acontecendo lá dentro, os detalhes, mas fica muito evidente que quem está contratando, eu acho que não sabe contratar. E a gente sabe que tem um departamento, tem pessoas responsáveis justamente para fazer isso no Corinthians e são remuneradas para isso. Então você tem que investir, tem que investir. Então, às vezes você contrata um jogador e não dá certo. Por exemplo, trouxeram o Pablo deu certo, tá? Então entre um ou outro jogador, eu acho que um ou outro jogador que tem que dar errado. O que a gente tem que entender é isso, né? Se você tem uma pessoa especializada para analisar um jogador e evitar o erro, evitar o prejuízo, né? Que a verdade é o prejuízo. Pois toma um prejuízo não só para a contratação. Você citou um valor aí de 30 milhões, pode ser até mais. E se a gente for colocar o salário para pagar salário de jogador que fica encostado, e não joga,
e não produz, e não mostra o porquê veio, né? Então esses valores vão cada vez mais altos, e fora a comissão de empresário e tudo mais. Então é um prejuízo muito grande dentro do momento que a gente não pode ter esse risco, né? A gente não pode arriscar dinheiro contratando jogador assim. Em 2016, naquela leva, né, que foi tudo para a China, que saíram, o Corinthians começou a contratar de uma forma desordenada. Tinha que repor jogadores para mostrar que estava fazendo alguma coisa né, como se fosse nós estamos nos mexendo para poder tampar o rombo que a China deixou, né? Mas só que com isso você começa a trazer jogadores que estão encostados por aí. Então você começa a trazer cascalho para você tentar encontrar alguém que tem um valor a mais. Não dá para ser assim. Hoje você não pode arriscar dessa maneira. O Corinthians, na realidade econômica do país, ele não pode fazer isso. Um jogador bom é caro, claro, mas às vezes você compra 2, 3, 4 jogadores numa incerteza. Se você pegar esse valor, você compra um jogador que vai dar um resultado melhor do que os 4. Então é isso que a gente quer. A gente quer o melhor para o Corinthians. Não é fácil, não tem jogador disponível. Se a gente for ver em termos de quantidade de jogadores não só disponíveis, mas jogadores também que correspondem à altura do Corinthians e como o corintiano quer, são poucos, tá? E os que tem são caros. Essa é a questão. Então você tem que trazer jogadores. Agora a gente paga muito, né, pela questão da base. A base ficou muito tempo parada. A gente sabe que a base ficou praticamente parada há um tempo, sem revelar jogadores, sem dar oportunidade para jogadores. Agora teve que buscar na base, mas é uma situação que a gente sempre comenta aqui, né? Um jogador, uma revelação, ele procura um time que vai ser revelado. Então, quantos jogadores que não quiseram vir pro Corinthians, mas não vieram, vamos falar assim, porque o Corinthians não revela. Então a gente deixou de ter alguns jogadores nesse sentido. Agora, mesmo assim, você vê que a gente revelou vários jogadores. O Arana é uma referência de jogador. O Maicon, jogador referência de base, que veio da base, e outros jogadores também. Então a gente tem que estar investindo nesse sentido, até para que a gente possa ter um custo menor na base, trazer um outro jogador para compor o elenco, até mesmo para poder ter uma experiência. A gente espera o Danilo, uma recuperação do Danilo, quem sabe. O Danilo também seria uma boa alternativa, não digo para os 90 minutos, mas para entrar em campo, cadenciar a bola. Então são possibilidades que a gente tem na base que a gente não estava usando. Infelizmente. Você, Neto Gabriel, cita o Wilson Mano. O Wilson Mano foi um jogador diferenciado. Ele veio do 15 de Jaú, veio pro Corinthians, ele veio a contrapeso, porque o Corinthians contratou um zagueiro chamado Edivaldo, e o Wilson Mano veio na negociação, praticamente, porque era muito novo, então o Corinthians tinha problema na zaga, então trouxe um zagueiro, mas quem resolveu realmente foi o Wilson Mano, que jogou muito bem, manteve uma regularidade, jogava na lateral, volante, meia, todas as posições. Eu não vejo ele jogando no gol, o resto jogou em todas as posições. Então, jogador assim é uma referência, só que hoje, até mesmo por uma influência dos empresários, o jogador não joga dessa maneira, tá? E aí quando a gente vê o jogador se destacando num time, o que acontece com esse jogador? Ele está querendo ser negociado. O fulano está jogando bem, daqui a pouco você vai ver, contrato não sei para onde, foi embora. Então às vezes ele está jogando para o time ou para ele. Tudo bem, o time se aproveita dessa circunstância, mas é muito pouco, por tanto investimento que se faz num jogador de futebol hoje, por tanto salário que se paga, comissão e assim por diante, para manter um jogador, e você não tem o resultado. Então, infelizmente, eu acho que tem que abrir o olho. Pelo menos a gente não parou de contratar, de certa forma, a baciada aí, Gabriel, para que a gente possa escolher melhor.
Então hoje o Corinthians não precisa quantidade, ele precisa qualidade, né? É qualidade. Tem que ter um jogador, tem que ter um atacante. Tá difícil no mercado e o que tem é muito caro. E assim a gente vai tentando, né, contornar e a nossa opinião aqui, Neto Gabriel, é justamente tentar formar uma opinião para que a gente possa melhorar. A intenção é essa, ver o Corinthians sempre bem. Ah, vai ser campeão? Não, não é ser campeão, mas pela grandeza do Corinthians, o Corinthians não pode estar passando por isso. Você citou o Luiz, para que veio? Por que contrataram? Se o jogador nem em campo entrou. Então são essas situações que eu mesmo não me conformo. Não me conformo. Tá? Não me conformo. Renovar jogador que você percebe que não tem qualidade para jogar no Corinthians. Aí você pega o da base e empresta, que é no caso o Romão foi emprestado para pegar experiência, beleza. Mas eu não me conformo, Neto Gabiru. Tudo bem, sou torcedor, me envolvo emocionalmente com as coisas, com a situação do Corinthians, mas é difícil você estar analisando, inclusive, e ver que não está sendo feito o melhor para o Corinthians. Agora, lógico, a gente não sabe da extensão da situação, da vontade de jogador, da vontade de empresário, da vontade da família do jogador e assim por diante. Existem muitas variáveis. A gente vê os 90 minutos em campo, né? O treinamento, outro que a gente acompanha, mas todos os fatores, né? Todas as variáveis aí a gente não acompanha. Por que o jogador não está rendendo? Então, é uma situação difícil para nós torcedores, por isso que nós chamamos, né? Torcedores, que a gente só está torcendo, né? Mas o Corinthians, torcedor, também participa. É isso que a gente está fazendo, participando. Vamos a mais uma participação do Davi, da Califórnia. Mandou seu áudio também, comentando, inclusive, o áudio do Neto Gabiru. A questão toda aí de jogadores. Fala aí, Davi, e seu pensamento com relação a esse mundaréu de jogador aí que, se espremer tudo, é difícil dar um. Nossa mosqueteira, olá a todos. Olá, Neto Gabiru, eu vi seu áudio, cara. Seus 5 minutos de áudio. Neto Gabiru, eu concordo com você e eu também tenho alguns pontos que eu tenho uma outra opinião. Eu acho que o Corinthians tem muitos jogadores do Corinthians que chegaram e não apresentaram muito bem. Um exemplo claro é o Rodriguinho. O Rodriguinho chegou, era um bom jogador lá no América Mineiro. Eu lembro que eu jogava bola terça-feira. Terça-feira era o dia da Série B, então acabava o futebol. Eu ficava lá tomando cerveja lá e vendo os jogos lá do Série B. Sempre jogava América, sei lá, por alguma razão. E ele fazia bons jogos. Chutava mais e longe até, ele era mais como um segundo atacante, chegava jogando pelo meio. Como ele joga hoje no Corinthians. Eu acho que tem muitos jogadores do Corinthians que foram e voltaram. Em muitos momentos da história. Fabinho, vai voltar antigamente, Fabinho, Dinei. Muitos jogadores saíram e voltaram. Desses jogadores emprestados, eu acho que alguns não poderiam ter ficado. Tecnicamente, porque são melhores do que os que estão. No caso desse é o Luca, que é talvez um dos artilheiros do brasileiro. Um dos artilheiros do Paulista, está fazendo gol adoidado lá na Ponte. E a gente tem jogadores que não são melhores que ele. O Cleiton não é melhor que ele, e o Casim joga em uma outra posição, mas não é melhor que ele. O jogador do Vasco, que você falou, chama Jean. É um volante, ele veio do Paraná do ano passado. Ele jogou um jogo, acho que foi contra o Internacional, no segundo tempo, jogou pouco. Mas é um jogador que está indo bem no Vasco e pode voltar logo mais. São jogadores que saem para pegar experiência. Eu acho que outros jogadores já foram, realmente não deram certo. O Guilherme, ele chegou achando que era o rei da cocada preta, mas é um grande jogador, tecnicamente era o melhor jogador do nosso elenco. Mas não deu certo, enfim, outras questões. Marlone, mesma coisa. O Gustavo, ele tá jogando bem no Bahia, cara. Ele não tá mal no Bahia, não. Ele fez um gol até na final da Copa do Nordeste. Ele pode ser um bom reserva aí. Não para esse ano, mas talvez para o ano que vem. Eu acho que não fez todo mal. Eu só acho que o Corinthians planejou mal, talvez, algumas coisas desse elenco esse ano. Esse é o meu ponto. O Bruno Paulo, por exemplo, eu lembro que ele veio machucado porque ele veio numa compra com o Camacho.
Então é negócio de empresário, te dou um bom, te levo um ruim também, entendeu? Tem essas do futebol também. Mas, novamente, acho que o Corinthians contratou o nosso elenco desse ano, dá tempo de mudar ainda. O jogador pode ser emprestado, acho que durante 3 vezes no mesmo time. Então, para o Cleiton, chega o Atlético Mineiro, a gente é uma mãe com vocês, né? Vocês têm o Marlone e o Elias, tudo bem, histórias diferentes. A gente comprou de vocês o Giovanni Augusto, o André, e pegou o Cleiton. Pega pra vocês em volta esse Cleiton que não dá não, cara. Dá pra renegociar, entendeu? Mandar um cara desse pra Série B, como o Corinthians fez ano passado, contratou alguns jogadores também no desespero, isso também foi um erro. Mas enfim, eu acho que emprestar jogador acho que é uma boa estratégia para ganhar espaço. Eu só acho que alguns jogadores poderiam ser aproveitados, cara. Por exemplo, o Marcial, ele é um bom jogador, ele pode jogar pela esquerda, como ele jogou, acho que a Ford da Cup pela esquerda. E o Moisés, ele quase foi vendido nesse começo do ano e ele fez um ano muito bom pelo Bahia no passado. Eu acho que demora os jogadores uma camisa, voltar a jogar bem ou se adaptar a uma cidade. Um exemplo que não é do Corinthians, mas foi do Corinthians, é o Rodinei, que era o lateral do Corinthians, que no Corinthians foi mal pra caramba, acho que ele veio da Ponte Preta pro Corinthians, se eu não me engano, e hoje ele é ídolo lá no Flamengo. Então, o William Arão também. O William Arão, o Corinthians, nossa, que dureza que era o William Arão. Lá no Flamengo o cara é seleção. Eu acho que tem que ter esses dois lados também. Acho que o futebol, o jogador vai mal num time, vai bem no outro, enfim. Eu acho que o futebol não é tão lógico, assim, muitas vezes nisso daí. Mas enfim, é uma boa discussão. Abraço a todos aí, vai Corinthians. Muito obrigado, Davi. A gente tem que fazer alguma coisa urgente, né? Porque a gente está começando o Campeonato Brasileiro agora. É necessário que a gente tenha um elenco para jogar essas 38 rodadas. Foram 3, mas ainda faltam 35, é muita coisa ainda. E precisa de jogador, precisa de uma qualidade. E a gente questiona realmente por que o jogador vem e não rende, né? Historicamente, a gente viu outros jogadores também dessa maneira, vem, não correspondem, isso sempre aconteceu. Só que com a tecnologia de hoje, você não vai contratar um jogador no escuro que você não tenha noção de como ele joga, né? Então, isso diminui a margem de erro, né, de uma contratação. E existe aquela questão, se o jogador está afim de vir, então venha. Agora, se não tiver afim, não adianta vir porque vai assinar um contrato, chega aqui, não é nada daquilo que ele esperava, não está sendo titular, o empresário já está querendo arrumar outro lugar para ir embora, né? Sei lá, isso pode estar acontecendo. São variáveis que a gente não acompanha o dia a dia de cada um, que cada um está sentindo, né? O que a gente espera é que o jogador vista a camisa, entre em campo e honre, né, a nossa história, a nossa cultura e assim por diante, e principalmente o salário também que eles ganham para isso. Mas é difícil, Davi. Olha, a gente tem que estar fazendo nossa parte, indo pro jogo, apoiando, incentivando, porque ninguém vai cobrar, né, que a torcida não apoia, não incentiva e não acompanha o time. Como a gente está falando aqui, né? A gente tem que estar falando do Corinthians e estar com o Corinthians em evidência, né? E falar, ó, quer vir pro Corinthians, vem, mas tem que jogar. Não adianta vir pro Corinthians com o pensamento só de passar, né, e assinar o contrato. O pensamento muitas vezes hoje é esse: assinou o contrato, tô garantido e agora deixa vir, né? Mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Davi, pela sua participação, e a gente vamos aguardar uma melhora. Então, só para encerrar o programa de hoje, lembrando que hoje também tem futsal, Corinthians e Dracena, a partir das 19h30 no Parque São Jorge, com transmissão aqui da Rádio Coringão a partir das 19 horas. Então, muito Corinthians essa semana. Hoje tem futsal, quinta-feira tem o Sub-20, sexta-feira tem futsal também no Parque São Jorge, Corinthians e Minas, pela Liga Nacional, a partir das 20 horas. E segunda-feira que vem tem mais futsal, sábado tem Corinthians na Arena. Ou seja, muito Corinthians para a gente estar acompanhando, torcendo, vibrando. Então, vamos comparecer no ginásio Flamir Marques e ajudar nosso futsal. Hoje a Liga Paulista, importante também.
Sexta-feira que vem a Liga Nacional, e na quinta-feira é o Sub-20 jogando no ginásio Ponte Grande em Guarulhos contra o Guarulhense a partir das 20 horas. Então, quem quiser comparecer, o pessoal de Guarulhos já vai se planejando, né, para quinta-feira comparecer no ginásio da Ponte Grande. Agradeço a todos a audiência por mais um Voz Mosqueteira, onde nós falamos sobre a saga do Paulista de 1977. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!